Jonas Maia vem aqui também conversar com a gente sobre esse decreto do uso da força de segurança. Aliás, não. O decreto sobre o uso da segurança pública não agradou o Conselho de Secretários de Segurança. Jonas, de vez em quando a gente fica meio perdido. É verdade, confesso que a âncora de repente se perde no meio desses assuntos. Por quê? A gente está falando daquilo que foi sugerido pelo Ministério da Justiça. E aí nós temos dois lados que divergem entre si sobre o mesmo assunto, é isso? E essas regras do Ministério da Justiça, elas foram fatiadas e uma delas foi o decreto? Jonas, me salva, por favor. Elisa, vamos lá. É tanto decreto, é tanta diretriz, é tanta informação, é tanta gente brigando que a gente fica até no meio do tiroteio, né? Com perdão da palavra. Jonas. Com perdão do trocadilho, no meio do tiroteio entre estados, entre Ministério da Justiça, entre agora também um novo personagem político, também uma nova entidade em relação a esse decreto que saiu essa semana do governo Lula com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com orientações, regras, diretrizes para os estados e para as forças de segurança federal, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, sobre o uso da força policial nos estados também. As forças dos estados, Polícia Militar, Civil, Guarda Civil Municipal, por exemplo, não são obrigadas a seguir essas regras, porém terão mais dificuldades os estados para conseguir do Fundo Nacional de Segurança Pública, conseguir verba, o que não impede, mas também vai ter um pouco mais de dificuldade no processo. E é por conta disso que está surgindo também toda essa briga. A Renata trouxe a questão do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e aí eu trago agora uma nova opinião, manifestação, que é do Conselho dos Secretários de Segurança Pública do Brasil. São 27 representantes dos estados e aqui do Distrito Federal também, que agora se manifestam contra esse decreto. Decreto que tem regras básicas, por exemplo, de só atirar em um suspeito, em uma pessoa investigada no meio da rua, numa abordagem, em último caso. O que o presidente do Conselho, CONCESP, delegado Sandro Avelar, que é o secretário de Segurança aqui do DF, disse foi o seguinte, Elisa, Renata, vou abrir aspas. O decreto pegou a contramão, vai na contramão da sociedade. Talvez por ter sido editado logo após a larga divulgação de imagens de violência policial em São Paulo, inclusive como a Gabriela Milanese mostrou aí na abertura do bloco, na volta do intervalo. Situação em São Paulo. Teve também essa semana uma questão da Polícia Rodoviária Federal com abordagem que saiu desastrosa, com uma jovem de 26 anos atingida com uma bala na cabeça. Essas questões, então, que o secretário presidente do CONCESP, diz que são flagrantes de crimes que nada tem a ver com o uso progressivo da força. São casos a serem resolvidos pelas corregedorias e justiça criminal, dizendo que são coisas pontuais, situações específicas, que não é necessária ter uma diretriz nacional para todos os estados e para todas as cidades brasileiras. Então, eles estão indo contra esse decreto que foi do governo Lula, com o aval do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e também, claro, o próprio diretor da Polícia Rodoviária Federal. Essa semana a gente conversou com ele também sobre essa situação específica da abordagem no Rio de Janeiro, que uma jovem foi baleada. Ele é a favor dessa diretriz, dessa regra imposta pelo governo de forma obrigatória para as forças federais, não para as forças estaduais. Ele disse que é uma medida acertada. Isso são falas do Antônio Fernando Oliveira. Também, Elisa, mais um personagem nessa história. São tantas instituições, tantos personagens que a gente vai listando um por um. Quem é mais contra esse decreto também? Governadores, que a gente mostrou aqui na CNN também. Ronaldo Caiado, de Goiás, o Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal também. Eles dizem que seria uma interferência da União contra os estados, já que as diretrizes vão para as polícias estaduais também, Polícia Militar e Polícia Civil, que são subordinadas ao governo estadual, governo DF, governo de São Paulo, governo de Goiás, por exemplo, não ao governo federal. Então, por isso que eles estão atacando e criticando essas regras. Um deputado Sanderson também, que é ex-presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara, também é contra essa diretriz, disse que não foi consultados, os políticos não foram avisados sobre isso. A Renata até trouxe, acho, se não me engano, ontem essa fala, mas avisar o quê? Se são regras tão básicas de que só pode atuar em último caso, se for de fato tiver uma ameaça real contra ali a equipe de polícia. Então, é uma quebra de braço, mas o decreto está publicado e as diretrizes estão postas. Elisa?